Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Andrioli Costa e esse é o Diálogos do Comunicologue, o lugar onde o campo da comunicação se encontra. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Juliana Alcântara, que é doutoranda em comunicação lá na Universidade de Coimbra, em Portugal. E hoje a gente vai entender mais sobre esse trabalho de pesquisa que levou ela até lá e também, né, um pouco sobre essas dinâmicas de estudar em Portugal. Tudo bem, Juliana? Olá, Andreoli, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer falar com você. E olá para quem está nos acompanhando também. O prazer é nosso. E você que está nos ouvindo, né, não deixe de deixar o seu like já nesse vídeo, assinar o nosso canal, que toda quarta-feira, 7 horas da noite, a gente está aqui trazendo um novo convidado, né, uma nova personalidade do campo da comunicação para poder dialogar conosco. E Juliana, então, para que a gente possa começar, eu queria que você dissesse com as suas palavras, né, quem é Juliana Alcântara, tanto a sua formação, mas também aquilo que você acha que faz parte de quem você é, que o pessoal seria bom o pessoal conhecer. Então, achei engraçado falar personalidade, porque eu sou personalidade, mas trabalhei com muitas personalidades e tive a chance também de, na minha carreira como jornalista, como assessora de imprensa, e esse reinício, eu realmente mudei a carreira, voltando para a academia, resolvi me dedicar à academia. Tive também muito contato com personalidades das ciências da comunicação, se é que a gente pode falar assim, né? Então, bom, é isso. Eu fui jornalista no Rio de Janeiro durante 13 anos, eu acho, e um pouquinho mais de 13, até eu me mudar, até eu decidir fazer o mestrado fora. Quando eu mudei e vim fazer o mestrado, eu parei de exercer o jornalismo, mas o jornalismo é uma cachaça e é uma história de amor e ódio, né? Você ama, Uhum. e é o que eu estudo, né? Eu estudo eu estudo jornalismo. Você ama ser jornalista, mas ao mesmo tempo você odeia. Então, essa dicotomia o tempo inteiro, por vários motivos. E esses vários motivos conduzem a minha investigação hoje, né? Então, eu tive a chance de trabalhar nas maiores redações, realmente, do Rio. Trabalhei no Globo, no Jornal o Dia, trabalhei no Jornal Extra, fiquei um tempo curto, um tempo muito breve na TV Globo, trabalhei na Veja Rio. Geralmente são esses veículos assim que eu mais falo, porque aqui, pelo menos em Portugal, as pessoas conseguem identificar, Uhum. né? Mas trabalhei em outros menores e Sempre bons jornalismo, veículos também, assessoria também. assessoria de imprensa. E muitas vezes eu casava, fazia as duas coisas. Coisa que aqui em Portugal a E- gente não pode fazer. Exatamente, acho que a gente pode mais para frente entrar nessa conversa também, né? E eu vi que você fez duas especializações antes do mestrado. Fiz duas. Fiz de comunicação empresarial, primeiro, que estava bem focada na assessoria. Cheguei a abrir uma empresa e trabalhar por conta própria. E depois eu fiz a especialidade em docência e ensino superior. Mas era muito pouco, foi muito bom o curso, gostei demais, mas é muito pouco. Eu realmente precisava do mestrado e do doutorado, porque é outro nível de experiência, outro nível de bagagem, é outra forma de olhar mesmo para a profissão, né? Uhum. Que é o que eu mais gosto, não só de investigar, mas realmente de dar aula. Então, o que que te fez fazer esse movimento, né, de jornal, assessoria, abrir, né, virar aí uma jornalista empreendedora, e aí de repente, opa, acho que eu quero dar aula, acho que eu quero me especializar em ensinar. Na verdade, não é nada que surge do nada, é um desejo que acompanha, né? Eu vejo muitos colegas e muitas pessoas mesmo em vídeos de internet falando.
como que se tornaram e como que surgiram, né? Como é que surgiu essa vontade de dar aula. Eu lembro, eu criança, eu estudava dessa forma, fazendo chamada, colocando os bonequinhos sentados e com Clássicas. o quadro negro clássico, é clássico. Então, assim, É, para mim, nasceu ali. Eu imitava o que eu vivia. Então, é exatamente, né, André? Ele é clássico. Então, eu sempre tinha aquele bichinho, aquela quero ir por aí. E sempre gostei muito de jornalismo, então, para mim, foi fundamental ter exercido antes de estudar. Uma obrigatoriedade, né? Tem gente que realmente passa a vida na academia e nunca exerceu o jornalismo. Para mim, fez muita diferença, porque eu olho com outros olhos, eu trago a minha vivência, as minhas experiências para o que eu problematizo. uhum. Então, na verdade, não sempre existiu aqui, mas chegou um momento que eu falei, não, chegou a hora, vamos lá, vamos colocar esse sonho para frente. E realmente resolvi parar. Eu brinco que eu fiz assim 2 anos sabáticos de mestrado, porque não foram 2 anos sabáticos, né? A gente fica realmente estudando e trabalhando muito. Até porque eu digo isso, porque é um trabalho. Uhum. A gente às vezes fala, mas você trabalha e estuda, né? Estudante de doutoramento também trabalha. Gente, estudante de doutoramento é um trabalho também, e já passou da hora de ser encarado como um trabalho, inclusive em termos legais, né? Uhum. Nós temos que ver, isso é um trabalho a tempo inteiro, é um trabalho que nos exige muito, né? De todos os lados. Então, eu encaro como um trabalho, quero receber como trabalho, quero ter meus direitos trabalhistas, né? E converso muito sobre isso com os meus próximos, com os meus colegas, porque realmente tem que ser encarado dessa forma mesmo. Pô. Por que Portugal? Eu me apaixonei por Portugal, na verdade. Poderia ter escolhido outro país, iria me virar com a língua, se eu tivesse resolvido fazer inglês, fazer na Inglaterra, eu ia ter que me virar no inglês. Se eu resolvesse fazer na França, eu teria que me virar no francês. Então, a língua ajuda muito, claro. Mas Eu faço uma Brasil, tese em português. Brasil chegou a ser uma opção ou você de cara pensou, bom, já que eu vou fazer um mestrado, então o mundo aí está de portas abertas? Eu só tive essa sensação do mundo estar de portas abertas quando eu vim para cá. Eu vou te explicar por quê. Eu cheguei a tentar, mas muito tempo atrás, muito antes, para a UERJ, eu não passei na UERJ, e claramente eu não teria como passar para o mestrado da UERJ, porque eu não tinha bagagem acadêmica suficiente. Uhum. Né? Eu sou muito correta, porque as pessoas escutam a gente falar, acham que né, tudo uma maravilha, e na verdade é um caminho, é um percurso, cada um tem o seu. Né? Há muito tempo atrás eu tentei o UERJ, não passei, o sonho continuou ali, eu percebi quais eram as minhas falhas e fui resolvê-las. Né? Percebi o que eu deveria ler, como era fazer um projeto, comecei a pesquisar, coisa pequena. Mas quando deu a virada mesmo foi quando eu vim visitar o país como turista. Uhum. Era turista e, enfim, visitei algumas cidades. Quando comecei a pesquisar na internet, comecei a ver os cursos. É muito mais fácil passar para curso aqui, sim, do que no Brasil, mestrado. Não posso negar isso. Eu, pessoalmente, achei muito mais fácil. Até porque não tinha passado na estadual, mas quando eu fui tentar aqui, lógico que aí já tinham passado outros anos, já tinha estudado mais, já tinha feito essas especializações, já tinha mais currículo, óbvio. Tentei para 3 faculdades aqui, nas 3 eu passei, e acabei escolhendo Coimbra. E escolhi Coimbra porque eu me apaixonei mesmo. Eu olhei e falei, eu quero essa cidade, quero morar nessa cidade, é onde eu ainda moro, onde vivo, né? Uhum. E essa sensação que você estava falando de sentir o mundo se abrindo, né? Eu perguntei isso porque
me lembro desde cedo, né, quando a minha... Isso é uma história que até que eu já repeti aqui uma vez. Minha professora de iniciação científica da UFMS, professora Márcia Gomes, que fez o mestrado na Colômbia com Jesus Martim Barbeiro e o doutorado em Uau. Roma, ela nasceu, ela falou assim, Ana Andreoli, você é aqui de Mato Grosso do Sul, né? Para quem é, para quem está nessa periferia intelectual, né, por assim dizer, Rio de Janeiro e Roma é a mesma coisa. As portas vão estar, vai ser difícil entrar de qualquer jeito. Então você pode ir para qualquer lugar que você quiser. Isso é um desafio, mas mas é um convite também, né? Adorei essa história. É isso mesmo, porque os desafios vão aparecer e você vai ter que esperar, né? Eu falei do desafio da língua, que eu acho que é muito mais tranquilo, pelo menos é melhor escrever uma tese Uhum. em português, embora eu tenha resolvido escrever em português de Portugal, que é um outro desafio, é uma outra maneira mesmo de lidar com a nossa língua portuguesa. Mas adorei essa história. É isso mesmo. Acho que resume muita coisa. E quando a gente tem alguém que deu um empurrão, né, na gente, Uhum. a gente vai, né? Alguém que acredita realmente, a gente vai. Ela poderia ter tido outra abordagem, não. Te encorajou. Muito Com bom, muito certeza. legal. Aí você falou assim que teve esse sentimento, né, de que foi mais fácil aprovar nos mestrados de Portugal. Mas aí a gente também tem uma outra situação, né? Você fez o mestrado, acho que foi 2013, Não, o mestrado eu entrei em 2017 e finalizei em 2019. 2017, tá. É, tá, então não tá valendo, né? Porque eu tava pensando assim, que se você tivesse feito ali pré-2015, no Brasil a gente ainda tinha condição de ter bolsas, né? Depois de Ah, 2015 isso já fica mais difícil. Aí a pois minha é. colocação que eu ia fazer se em Portugal bolsa foi uma realidade para você ou se você teve que juntar ali economias para poder se bancar. Eu tive que juntar, Hum, tive que juntar. Até é uma outra realidade também que se impõe aqui, porque a faculdade pública, como é a Universidade de Coimbra, você tem que pagar. uhum. Aluno estrangeiro paga mais caro, paga 7 vezes mais do que um aluno nacional ou Bah. que tenha cidadania, ou que tenha cidadania. Então, no caso do mestrado, então tem que vir preparado, né? Ainda Uhum. mais o euro em relação ao Hum, real, a coisa não está para brincadeira. Mas acho sim. que tem que vir preparado, sim. Uma das Uhum. dicas que eu recebi foi essa antes de vir. E uma dica prática aqui para quem está ouvindo a gente, que me deram essa dica e foi preciosa. Venha com dinheiro guardado para o seu um ano inteiro. Como eu já tinha uma cabeça de empreendedora, já fazia conta, já conseguia colocar um pouquinho, projetar as minhas contas para frente, para mim não foi algo complicado. Então, realmente é colocar no papel Uhum. e falar, não, eu preciso de tantos euros para ficar um ano, e nesse um ano a gente vai ver o que acontece. Né? Então, e aí a outra realidade também que aqui é muito diferente é porque bolsa em mestrado é muito raro. Uhum. As bolsas realmente acontecem a partir do doutoramento, que é assim que a gente fala aqui, né? Doutorado, né? O doutoramento. Então, o financiamento mesmo é a partir desse... É para quem já é mestre, porque não... Depende muito da área, né? Uhum. Óbvio. Mas ter mestrado não é algo tão difícil. Assim, é muito comum as pessoas terem mestrado. Digo e repito, depende da área, veja bem, depende Sim. muito da área. Mas tem a cabeça europeia já foi É guiando para como se esse fosse tipo de formação. como uma extensão assim do bacharelado, né? Assim, eu vou fazer aqui mais um mestrado ali 2 anos e tá bom, né?
Isso, e tem os cursos integrados, né? Como Bolonha formou, são 3 anos para formar e 2 de mestrado. Aí no Brasil a gente ainda está na, na- Quatro no anos, né? pacote de 4 anos, né? Com Bolonha mudou para isso, para 3 e mais 2 de mestrado. Uhum. Agora, tem a formação integrada, a pessoa já entra, já sabe que vai fazer 5 anos, vai sair com mestrado. É interessante, né? Dependendo da Porque área, de novo, dependendo da área. é claro que eu, no meu caso, ainda consegui cedo ter o interesse em ir para uma iniciação científica e tudo mais, porque meu pai é um pesquisador, né? Então eu sabia que havia esse caminho. Nem todo mundo é Uhum. assim, e muitas vezes as pessoas terminam a graduação e são alguns anos aí para descobrir se quer que existe a possibilidade, né? De Exato. aviltar a possibilidade de fazer parte de um programa de pós-graduação. Então acho é muito também uma construção coletiva de como que isso é colocado, né, para essas pessoas, como que a educação está presente na vida dessas pessoas. Sim, e as possibilidades, né? As Uhum, infinitas possibilidades, porque você já tinha exemplo em casa, mas quantas na minha casa, enfim, na minha família, já não era uma situação normal. Eu uhum, sou a primeira realmente a ter o nível de mestrado. E eu e quantas pessoas, não é? Eu sim, e quantas pessoas. Então, realmente é um processo de aprendizado, é um processo de mudança de si mesmo, mudança de tudo que está em volta de você, né? Eu tenho colegas também que vou fazer o doutoramento porque minha mãe tem, minha avó tem, meu pai tem, meu avô tem, meu bisavô tem. É herança de família, tem que ter doutorado, imagina, uhum. né? Imagina que não vai ter. E é também um processo, né, mais uma vez, um processo de amadurecimento, quando a gente também entende, né, que aí é um outro movimento, que é, opa, peraí, eu não sou diferente dos outros porque eu tenho um mestrado, um doutorado, né? Então eu não Exatamente. preciso, não é porque eu tive essa condição ou porque eu fui levado, né, a entender que existiam essas possibilidades que eu devo exigir. Tipo assim, ah, não, pô, mas como assim você não tem mestrado, né? Como é que eu vou me colocar nessa relação de É. hierarquia? Mas acontece com você das pessoas falarem, doutorado, olha, doutor, doutora, que chique. Acontece isso com você? No deboche acontece, né? Mas acontece comigo, assim, não é no deboche. As pessoas Uhum. realmente falam, nossa, doutorado, não sei o que. Eu falo, gente, não começa a hierarquizar. Não, calma, vamos com calma. Né? E aqui também tem uma particularidade. Eu acho que em Coimbra é ainda mais forte, de chamar de doutor e doutora, Uhum. independente. Você não sabe, mas a partir do momento que você está na universidade, principalmente se já tem uma certa idade, né, que já está na cara que a pessoa não tem 18 anos, chamam de doutora. Isso é comum. Ou por e-mail, acabam chamando, mesmo que você não tenha doutorado, acabam chamando. Essas relações que se criam dentro da academia. Mas então, Juliana, eu queria também agora saber, no doutorado, né? Agora você está aí como doutoranda. Mudou a situação, conseguiu solicitar uma bolsa de pesquisa? Ainda é uma coisa que você está buscando? Consegui, sim. Que bom. Amém. Consegui. Isso é muito bom. É muito bom quando você materializa os seus esforços, né? Você tem uma recompensa material. E eu Uhum. sou extremamente grata a essas pessoas, eu brinquei no início, nas personalidades, as pessoas que passaram pela minha formação, porque essas pessoas foram, assim, fundamentais, fundamentais, para eu ter conseguido o financiamento e, enfim, para até eu ser quem eu sou hoje em dia, né? Olhar o mundo como eu olho, assim, pessoas muito exigentes, Uhum. muito boas no que fazem, assim, minhas professoras, minha orientadora em particular, uma paciência sem igual. E eu brinco que a orientação, assim, para mim no início funcionava quase que como uma aula particular, Hum. porque eu sentava, fazia
perguntas e eu tinha uma aula realmente particular, uma aula particular de metodologia, uma aula Que legal. particular de como montar uma tese, entende? Então, assim, realmente pessoas que me inspiraram até. E o olhar que eu não posso deixar de falar, a minha orientadora é a professora doutora Rita Basílio de Simões, e uma pessoa importantíssima na minha formação é a doutora Maria João Silveirinha, que realmente deu aquele olhar crítico do gênero. Ela, que é uma pessoa, enfim, super conceituada, é um nome irreversível quando a gente fala de estudo de gênero, e criou ela diz que assim, eu não fiz nada, já existia isso dentro de você. Então você deu uma sacudida, porque aquilo não que Interessante. estava adormecido, não é isso, mas dá uma sacudida. E a presença e a fortaleza de uma docente realmente faz muita diferença no nosso caminho, no nosso percurso. Eu tenho muito, muito, muito a agradecer. Me conta um pouco então das suas pesquisas, né? No mestrado e para o doutorado, né? Qual que foi a sua trajetória de estudos e a transformação dos seus objetos? Sim. Como eu falei, jornalismo, minha paixão. Eu sou muito encucada, curiosa, inquieta em relação ao jornalismo. Uhum. E acabei trazendo as vivências também do que já passei em redação, enfim. E não só das minhas vivências, mas do que eu percebia também em relação aos outros e às outras colegas, né? No mestrado, eu resolvi estudar as representações midiáticas no jornalismo mainstream do Brasil. Eu fiz aqui em Portugal, mas estudei Brasil, sobre Uhum. a vacinação do HPV. E eu coloquei uma perspectiva feminista nisso, até porque eu não sei se quem está estudando, estudando não, escutando e vendo a gente, vai se lembrar de um pânico moral que aconteceu no início da vacinação, lá em 2014. E as meninas que tomaram a vacina, umas das primeiras meninas, melhor dizendo, Uhum. tiveram paralisia nas pernas. E elas foram tratadas de forma histérica. E histeria é um nome que diz muito para os estudos feministas, né? Uhum. Você realmente houve uma diminuição desse efeito secundário. Elas foram tratadas de forma inferiorizada. Uma diminuição no sentido de que duvidaram de que aquilo realmente tinha acontecido? Não, elas realmente tiveram paralisia, mas trataram como se elas tivessem ficado muito nervosas por conta da toma da vacina. Nossa. E isso foi repetido não só pelos médicos, mas também pelo ministro da Saúde na época. E tem muito a ver e cola muito com a questão política. Uhum. Era Dilma, era o governo Dilma, e essa vacinação começou a ser politizada. Então, eu começo a falar do corpo politizado feminino. Lógico que a dissertação de mestrado ela vai por outros meandros, eu achei muito mais coisa, tem muitas outras conclusões, mas a que mais eu destaco, a que mais me é forte, realmente é um controle invisível. O título da dissertação é esse, é controlo, porque está em português de Portugal, controlo invisível do corpo. Uhum. Porque é sutil, é nos pormenores. E, lógico, sutil, pormenores, controle do corpo, eu vou aonde? Foucault. Claro. Vacinação, Foucault. Então, tracei toda essa relação de poder, biopoder, estudei as microfísicas do poder, a biopolítica e tudo mais, a partir das representações midiáticas da vacinação contra o HPV entre 2014 e 2018, que foi quando foi o último ano de campanha. 2019 já entra o novo governo, e o novo governo conservador retira
a vacinação, retira a campanha. Eu acredito que hoje ainda é possível tomar a vacina contra o HPV no Brasil. Até 2019 eu sabia que era possível, agora eu não tenho essa certeza. Tinha disponível, mas não havia campanha. Pelo menos no primeiro ano de Bolsonaro foi isso. Agora eu não sei, não acompanhei a partir daí. Que relações que você consegue perceber, então, com essa politização da vacina que você estudou entre 2014 e 2017? Claro, estávamos falando de um outro vírus, né, do HPV, com aquilo que a gente percebe hoje, né, com as vacinas para a Covid. Interessantíssimo. Por quê? Não tem como você pensar em saúde pública sem pensar em política. Uhum. Essa relação é intimamente ligada. Se você quer analisar algo criticamente, você vai ter que pensar em política, não tem como. Embora eu não tenha estudado política, mas vejo esse reflexo e essa interferência o tempo inteiro. E é óbvio que, se tratando de pandemia, vai se refletir também. E nisso a gente vê como cada país, como cada governo e como cada governante vai tratar não só a vacina, mas a pandemia em si, né? E é óbvio que tem muito a ver com Foucault e tem muito a ver com controle. Tudo que foi imposto para a gente até agora, né? Foi um ano singular, marcante na vida de todos nós. Então, o que eu acho mais fascinante no Foucault é o uso, né? O uso do poder, é o uso das coisas. Não necessariamente se é bom ou se é mal. Lógico que a gente pode fazer essa valoração, né? Mas para que está sendo usado? Qual é o uso disso? A vacina é boa? Ok, já sabemos que já temos evidências científicas para isso. Então, qual é o uso político que vai se dar a partir disso? Isso é o que mais me fascina, é o que é mais interessante. O que tem acontecido no Brasil de forma mais significante ainda, eu também tenho estudado Brasil e saúde, porque, enfim, eu particularmente gosto muito do tema saúde. E com a pandemia virou um terreno fértil, né? Sim. O que está acontecendo é que é a polarização, né? Então, se você é contra a vacina, você é a favor do governo. Se você é a favor da vacina, você é contra. Só que, falei certo? Já me perdi. Falou certo. Falei certo. Só que a situação é muito mais complexa. São muitas camadas para serem estudadas. São percepções do risco que diferem e muito dependendo da classe social, do gênero, do local onde mora, da orientação política, da orientação religiosa. São situações extremamente complexas e que vão para além da camada da política. Veja se essa síntese funciona para o que você diz para gente, Juliana. Questionar a vacina, você pode questionar ela de um âmbito anticientífico, né? Que aí vamos aí para os antivax, conspiracionistas e tudo mais. Então é só, não, isso aqui, não, isso vai, sei lá, implantar um chip investigador no meu corpo. E outro é a partir de dados, né? Você vai realmente verificar como que essa vacina foi produzida, se houve o tempo adequado, se houve os testes adequados. Então, assim, é uma postura científica, cética, sim, mas científica, enquanto a outra é anticientífica, né? As duas, elas podem, em determinado instante, recusar a vacina, só que elas não estão dizendo a mesma coisa. E também vai caber da nossa análise, da nossa capacidade de leitura, não reduzir uma coisa a outra. Exatamente. E, enfim, é algo mais amadurecido, não é? A gente está aqui numa conversa mais amadurecido, é um outro, sem querer hierarquizar saberes, né? Mas é conseguir pensar mesmo e para a gente que estuda comunicação,
é conseguir entender o porquê dessas pessoas pensarem assim. Porque não é no vácuo. E Uhum. também não é só fake news. É fake news também. Então, por que que as pessoas têm essa percepção contra a vacina? Não só no Brasil, aqui na Europa é um movimento que está crescendo cada Uhum. dia mais. Muita gente, não só contra a vacina, muita gente contra máscara, contra o distanciamento Meu Deus. social. Por quê? Qual é a linha de raciocínio que Uhum. essas pessoas estão fazendo? A gente tem que estudar isso. A gente tem que ouvir essas pessoas. Da onde que vem? E como eu falei, são diferentes camadas, mas você tocou no ponto que é exatamente o que eu penso. É exatamente isso. Podemos reagir contra? Podemos pensar, podemos conversar contra, mas a partir de uma base comum, né? Que é a ciência. E não pensar. Agora eu vou citar outra questão das fake news também, que é de feto abortado, Hum. né? Não pensar isso, mas realmente começar a pensar com a base da ciência o que está acontecendo. Acho que aí a gente acaba entrando também em um movimento, né, de que é muito difícil, né? Enquanto eu falo aqui, eu vejo como é tênue a gente se expressar desse jeito. Por quê? Sim, por um lado, a ciência está sendo muito atacada ultimamente, né? Mais do que nunca parece que cresce esses movimentos anticientíficos, então é importante, primeiro, valorizar as universidades, onde produz esse conhecimento científico, depois valorizar a própria estrutura desse pensamento científico, né, que vai produzir esse material de referência. Aí, por outro lado, também é importante não tomar, então, a ciência como uma grande resposta mágica para tudo, né? Então, se é científico, eu aceito, né? Se alguém me diz que é científico, que é pior ainda, né? Aí eu aceito. Isso é muito complicado, porque aí a gente vai ter é, uma figura de autoridade, por exemplo, um ministro, né, ou um médico, como você estava dizendo, que diz que não, isso aqui foi uma reação emocional dessas meninas, por isso que elas tiveram essa paralisia. Isso não tem nada a ver com o método como foi aplicado, como o processo que foi realizado, enfim. E aí, puxando a comunicação de novo para a nossa conversa, é nesse ponto que a ciência não, o A mídia. jornalismo, a Uhum. comunicação, a mídia, a comunicação da saúde é preponderante, porque é quem vai nos ajudar a formar nossas opiniões. É preponderante. A gente passa por situações que a gente acaba esquecendo, né? Mas, por exemplo, em março, lá do ano passado, lá em 2020, foi quando aumentou drasticamente, absurdamente a audiência da televisão e a audiência dos sites de notícia. Porque todo mundo estava ávido para ver o que estava acontecendo no mundo. O Uhum. que está acontecendo? Estou fechada na minha casa, estou fechada no, no meu local ali, e o que está acontecendo? Então, eu vou para onde? Eu vou para a televisão e eu vou para o site de notícia. Não estou falando das fake news, enfim, isso aí é um outro fenômeno que influencia É muito, um outro desafio, mais né? do que a gente. É um outro desafio, mas é como é importante o que a gente ouve e o que a gente recebe desses meios de comunicação. Eu vi, por exemplo, esses tempos atrás, né? Acho que ainda era ano passado, que tinha uma manchete da Folha explicando que a pessoa. Não, foi começo desse ano. A pessoa com 2 doses de vacina ela ainda podia morrer, né? Isso era. Mas ela era muito raro, né? E diminuía muito as chances. Mas havia essa informação. E aí tinha muita gente no Twitter, né, falando assim, ah, isso é um desserviço, né, porque você falando que a pessoa ainda pode morrer, ela não vai se vacinar, porque a vacina é a esperança. Mas isso é uma relação bastante social, né? A gente colocou a vacina Uhum. como a grande esperança. Eu vou tomar a segunda dose e acabou a pandemia. Agora eu vou poder voltar para balada, para rodízio, para casa dos meus amigos. Infelizmente não é assim, né? E cabe ao jornalismo também entender, né, que, bom, tem esse clamor social, mas a gente tem um compromisso aqui, um compromisso com a informação. E isso pode, Exatamente. pode decepcionar algumas pessoas.
Isso leva, de uma certa forma, ao tema da minha tese de doutorado, que é pandemia e jornalismo. Nossa, você tá você tá Porque, no olho do furacão. estou no olho do furacão, é bom? Eu gosto de estudar assuntos quentes. Uhum. É a veia do jornalismo, acho que Então, correndo. Porque, porque eu comecei a ver todo esse movimento, a ver e a viver, óbvio, todo esse movimento. Em março de 2020, foi aí que eu realmente fiz o projeto. Eu falei, agora eu vou estudar isso. uhum. E comecei a ver o quanto que todos nós somos influenciados, mas quem faz a notícia também é influenciado, não é? Claro. Então, a que nível que influencia a si mesmo e que vai fazer a notícia e entra nesse processo de retroalimento, de retroinfluência, né? Basicamente, a tese é isso. É muito mais do que isso, porque envolve a produção jornalística e gênero. Quero descobrir justamente as Entende? nuances de gênero É, na isso que eu ia produção perguntar, jornalística de se você pandemia. tinha abandonado a pesquisa. Abandonado é forte, né? Se você tinha deixado de lado a pesquisa de gênero, então mantém o gênero enquanto um eixo da Mantém. sua pesquisa. Mantém, porque é uma carga identitária muito forte, né? Fiquei muito na dúvida se colocava outra carga identitária aí, mas eu acho que naturalmente vai acabar aparecendo, acho que essa é a graça, né? De estudar gênero, porque não é o gênero em si, mas é as outras identidades que se interseccionam também, né? O que é não é só mulher e homem, mas é uma mulher negra, um homem negro, uma mulher rica, um homem pobre, como que falando de forma muito rasteira, né, da situação, mas como que várias identidades se interseccionam e como que, para os jornalistas e para as jornalistas, qual é a influência que tem nas notícias que chegam até nós. E entre outras coisas aí, entre a percepção de risco, porque todas as pessoas foram para entraram no lockdown, quem é que continuou trabalhando? Médico, enfermeiro, supermercado, que não parou, Uhum. né? Alguns serviços básicos, todas as burocracias pararam, e os serviços básicos também ao jornalismo, porque o jornalismo não parou. Não parou. Inclusive, muitos colegas, famílias de colegas, né, acabaram contraindo Covid, faleceram. A gente tá lidando com o luto enquanto trabalha. Outra questão importantíssima, importantíssima, lidar com o luto enquanto trabalha. Uhum. Ou, às vezes, até ficar doente e saber que não vai ser mais no 14º dia que eu voltar a trabalhar, não, é no 11º, né? Isso também tiveram essas mudanças em Você relação estuda a isso isso. como? Com entrevistas? Sim, entrevista. Na verdade, eu já comecei a estudar Brasil. Não vou fazer uma análise comparativa, não. A tese é bem focada em Portugal e eu vou fazer a combinação de entrevista e observação participante em redação. Mas eu já comecei a estudar Brasil. Então, eu fiz uma série de entrevistas no ano passado. Foi entre junho e julho, recém-saídos do lockdown, e fiz uma série de entrevistas com mulheres e que está para sair ainda, para ser publicado. Mas é uma Foi pesquisa como que se eu vou fosse apresentar. um pré-teste, assim, da sua tese. Funcionou como um pré-teste, um nome novo, Funcionou como pré-teste, sim. Vai ser uma comunicação que eu vou apresentar em Cardiff, já no mês que vem. E é justamente... As entrevistas foram sobre a vida pessoal e a vida profissional. Uhum. O que a pandemia mexeu e como que esses dois âmbitos estão interligados, principalmente durante a pandemia. A gente sabe que o ethos jornalístico confunde muito, né? Então, a gente sabe que jornalista vai tomar chopp com jornalistas. Jornalistas são madrinhas de
filho de jornalista. A gente sabe que jornalista namora com jornalista, casa com jornalista. Tem caso com jornalista. Tem caso com jornalista. Então, assim, a classe é muito fechada. Uhum. Mas e aí, o que acontece quando a gente entra num processo de lockdown? O que aconteceu ali? E aí, em relação a gênero, o que aconteceu em termos de casa, em termos de divisão de trabalho? Total. As dinâmicas familiares continuaram as mesmas? Tanto que o título da comunicação é isso, é The Same or Worse. É a mesma coisa? A gente vive o mesmo problema ou é ainda pior? É the same old world? Ou... Or worse. Você, agora é especulação. Você acha que vai encontrar os mesmos resultados quando fizer as entrevistas em Portugal? Acho que vai ter muita similaridade, porque a precariedade da profissão é a mesma. Houve também processo de layoff. Feminização das redações também é um fenômeno que se vê aqui. Acho que é um fenômeno das redações do Ocidente. Uhum. Não gosto de falar Mundo, né? global, porque realmente eu não faço a mínima ideia de como sejam as redações Sim. no Ocidente. Então, não gosto de falar dessa forma. Mas a feminização, a jovialidade e a precarização, esses três fatores que marcam muito a profissão de jornalista a gente pode falar nesse início de século, né? Uhum. 2020, 2021, nesse início de século, são três marcas, tanto aqui em Portugal como no Brasil. Então, acho que vou encontrar muitas similaridades. E não sei se você já tem um tipo de contato assim com o povo português para saber, mas eles são conservadores no trato com as mulheres. A mulher também ela é sobrecarregada ali com uma dupla, tripla jornada. Isso também acontece aí. Acontece pior, né, às vezes. Sim, acontece muito. E não só, não posso dizer do que eu vejo, porque as minhas relações são muito, não posso tomar como base, são muito particulares, mas existem dados e muitas pesquisas sobre essa realidade, e sim, extremamente conservadores, extremamente machistas, e, sem dúvida, a relação do papel da mulher em relação à família. Na verdade, é uma luta que já conseguiu se avançar em alguns pontos, mas tantos outros ainda que precisa muito de luta. Um dos pontos aqui que se avançou é a questão do aborto, né? Aqui o aborto é legalizado. Legal. Mas em relação a, como você falou, a base, a estrutura é uma base ainda patriarcal. É isso. E não só, e aí é que está o grande X da questão, né? A base patriarcal é na cabeça de todas as pessoas mesmo, tanto de homem quanto de mulher. Claro. Inclusive, para encerrar, então, eu queria que você compartilhasse com a gente se você, enquanto uma mulher pesquisadora e estrangeira, chegou a experienciar essa sensação de machismo dentro do ambiente universitário, se foi mais difícil para você do que para algum colega homem em comparação, se você teve essa impressão e se agora, né, que você caminha já está no doutorado, já está aí há mais tempo, se essa situação mudou. Nada do que eu vivi em relação a ser mulher imigrante é outra coisa, mas ser mulher não foi nada diferente do que eu já tinha vivido no Brasil. Eu não passei por constrangimentos e por situações totalmente novas. Então, é o que eu digo, assim, não vai ser a primeira vez, não vai ser a última, muito provavelmente, embora eu quisesse, mas acho que a gente aprende a lidar. A gente aprende a lidar de alguma forma com isso. Então, não passei nenhuma situação para pontuar aqui. Nada foi novo. As situações de constrangimento já tinha
passado no Brasil. Uhum. E você percebe assim uma quantidade maior de professores homens do que de mulheres, ou de é, fellow researchers ali de laboratórios de pesquisa homens do que mulheres, ou isso também não acabou chamando atenção? No departamento aqui da universidade, eu acho que o número de professores e professoras é bem equilibrado também, mas em relação a estudantes, até acho que nós mulheres somos em maior número, mas é uma percepção, não. Acho que também é uma percepção que vai dos cursos de jornalismo. Nos cursos de jornalismo são mais mulheres estudantes Uhum. e acho que isso acaba se refletindo. Na pós, né? Perfeito. Juliana, então eu queria que você encerrasse mandando um abraço aí para o nosso público, para o pessoal que te acompanhou até aqui e deixando as suas palavras finais. Pode ser uma dica para quem quer estudar fora, ou para quem quer estudar gênero, ou para quem quer estudar saúde. A palavra é sua, o que tiver aí fervilhando na sua cabeça, você pode compartilhar com a gente. Andrioli, brigadíssimo, adorei a conversa, achei que passou super rápido, inclusive. Bom, eu quero deixar uma dica, eu vou falar uma coisa que eu falei para uma colega recentemente, que está batalhando bolsa para vir estudar fora, está aí no Brasil e está batalhando. E eu virei para ela e falei, eu não conheço ninguém nessa vida que quando quis alguma coisa tenha deixado de lado. Nós só adiamos os nossos planos. Nós Uhum. só adiamos. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Continua e vamos lá, vai que vai dar certo. Vai batendo em todas as portas e vai. Nós só adiamos planos, nós não desistimos deles. E sonhos que não deem certo, a gente substitui também por outros sonhos, não é? A gente não pode deixar a peteca cair, não, tem que ser. E estou à disposição, o André vai deixar meu Instagram, não é? Uhum. Estou à disposição, quem quiser falar mais um pouco sobre o estudo, mais em si, sobre pandemia, sobre gênero, sobre saúde, como você falou, eu adoro conversar. E se quiserem mais ajuda mesmo no processo, né? Se mudar para Portugal ou de vir estudar, alguém que tem alguma dúvida mais específica, e se eu puder ajudar, estou super à disposição. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Mais uma vez eu lembro, né? Deixa o like, assina o nosso canal. A gente está sempre por aqui. A gente se vê na próxima semana, quarta-feira, 7 horas da noite. Um abraço. Até lá.